Olá pessoal, gente linda, tarólogos e tarólogas, estudiosos e amantes do tarô, sejam muito bem-vindos ao Tarô Fora de Série. Eu sou Alex Alprin, professor de tarô e tarólogo há 30 anos e eu ajudo você a ler o tarô e conectar as 78 cartas com segurança, sem você precisar decorar a palavra-chave ou o texto, mesmo que você acha que você sabe. Eu estou hoje trazendo o nosso podcast Tarô Fora da Caixa e eu estou entrevistando a minha aluna, Érica Lustosa. Ela é da turma de junho de 2005 e nessa entrevista a gente aqui vai abordar a história dela, com o tarô, as histórias dos atendimentos dela, os medos, as vitórias e tudo o que ela tem vivido desde que ela entrou no método Tarô Fora de Série. Érica, primeiro de tudo, muito obrigado por você conversar com a gente hoje. E se colocar aqui no Tarô Fora da Caixa, eu já vou perguntar para você de cara, uma coisa que eu acho muito legal, que eu gosto de entender. Como é que você conheceu o método do Tarô Fora de Série? Como é que você chegou até a gente? Bom, eu conheci através do YouTube, porque eu sou taróloga desde 2023 e comecei a estudar, né, no caso em 2023, e assim, eu vim acompanhando várias pessoas, fiz vários cursos, e aí de repente eu me deparei com o Tarô Fora de Série, com o método Tarô Fora de Série, e me apaixonei. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero aprender dessa forma, porque sair daquela coisa de decoreba, sabe? De ficar procurando palavras para poder falar. Então, eu achei assim, porque ele trabalha muito com. É tipo assim, aprende de verdade, não tem como não aprender com esse método. Das outras formas, com livros e cursos, era muito decoreba. E eu não gosto muito de coisa decoreba, eu gosto de falar aquilo que eu sinto, que eu vejo, entendeu? Aprendi a ver, olhar para as cartas, entender qual é a mensagem que ela está mandando naquele momento. E o jeito que você explica, o jeito que você passava pra gente, você passava muita segurança, sabe? Quando você falava. Então eu falei, pô, eu quero aprender isso, eu quero aprender dessa forma também, quero ficar boa igual ele, entendeu? E eu me apaixonei pelo método e falei, é isso que eu quero para mim. E depois, vou te falar, ficou bacana mesmo o negócio. Hoje eu recebo muito elogio de muitas pessoas quando eu faço minhas tiragens, porque, assim, a gente, quando a gente estuda tarô, muitas coisas a gente aproveita e outras a gente descarta, né? Então, tudo aquilo que eu acho que serve para mim, eu acrescento, aquilo que eu acho que não serve, eu deixo, entendeu? Mas, assim, no método Tarô Fora de Série, assim, é fascinante, o negócio é fora de série mesmo. E quando você chegou no método, como é que era o seu domínio das cartas? Como é que era isso? Então, é aquilo lá, eu tinha aquela interpretação meio que decoreba mesmo, sabe? Eu não entendi essa questão de numerologia, e aí eu fui entendendo, sabe, que uma carta chama a outra, entendeu? Que quando você tira uma carta, você tem que entender que existe um histórico atrás, entendeu? Para você poder interpretar. Então, assim, começou a clarear para mim, começou a ficar claro para mim, entendeu? A questão quando você faz uma pergunta. Então, eu cheguei bem cru mesmo. Eu achava que eu estava bem, mas eu achei, depois que eu conheci, eu vi que eu estava bem devagar mesmo, estava patinando mesmo na lama ainda, em questão de aprendizado. E nessa fase, nesse momento da sua vida, fala pra gente, qual que era o seu maior medo com o tarô? Então, o meu maior medo com o tarô era errar, era não ser objetiva nas respostas. Ou então, quando eu via uma resposta, talvez eu não sentia segurança de falar. E com o tarô, com esse método, eu senti segurança de falar, mesmo porque quando eu sentia insegurança, eu puxava mais alguma carta para poder ter a afirmação correta que eu precisava. Então, eu me senti mais segura. Muito legal essa sua história com as cartas. E me fala uma coisa, como é que é o seu jogo hoje? Depois de você ter conhecido o método do Tarô Fora de Série, como é que é a sua leitura das cartas hoje? Bom, a minha leitura com as cartas hoje é uma leitura, assim, mais confiante. Eu me sinto mais segura quando eu faço as minhas leituras.
eu sei o que eu estou lendo, eu entendo realmente o que está acontecendo. Não é uma coisa assim de você ficar procurando palavras-chave para dar resposta. Eu sei o que a carta está querendo me dizer. A conexão que eu tenho com as cartas hoje é bem diferente do que anteriormente eu tinha. Então me diz uma coisa. Depois de você conhecer o método do tarô fora de série, você pode dizer que você dominou o tarô e você consegue conectar as cartas com segurança? Então, hoje eu consigo ter domínio com as cartas, eu consigo me conectar com o tarô, eu consigo ter uma interpretação mais segura, mais tranquila. Eu me sinto confiante nas respostas que eu vou dar. E assim, a conexão ficou 100% assim para mim. Assim, eu olho a resposta e eu tenho conexão, sabe? Eu consigo interpretar. Não é uma coisa assim que eu fazia antes. Às vezes, muitas vezes eu pegava até o livro para eu poder ir tirar uma dúvida, sabe? Para mim poder sentir aquela segurança. Hoje não, quando vem uma dúvida, aí eu já começo a lembrar do método, já começo a lembrar que uma carta chama outra, a numeração do tarô, aí eu já me sinto mais tranquila, mais segura. E é muito normal a gente que é tarólogo, a gente coleciona PDF, a gente coleciona livro, faz parte do pacote. Mas comparando assim, antes, quando você pegava esse monte de PDF, pegava esse monte de livro, como é que era isso comparado como é hoje? Bom, na questão do método do tarô fora de série, a gente aprende de verdade. Não, a gente não vira colecionador de PDF de livro. Por quê? Eu tenho vários PDFs, tem PDFs que eu nunca nem abri, para ser sincera. Tenho livros novos que eu não cheguei a estudar também. Já com o método, a gente mesmo que se obriga a aprender, você entendeu? Porque você faz como é que fala? Eu me determinei a aprender. Eu botei na minha cabeça que eu tenho que aprender. Então, através do método, você vai estudar a carta. Tipo assim, você não dá as coisas de mão beijada pra gente, você dá uma forma pra gente poder. Você dá tipo assim, te dou a linha, te dou um anzol, mas o peixe tu vai lá e pesca. Então, eu aprendi a pescar com o método. Antes, não, antes eu não sabia pescar. Eu acabava vendo uma coisa ou outra, interpretando uma coisa ou outra que me passavam, mas eu não conseguia trazer para mim, entendeu? Aquilo. Tipo assim, hoje eu aprendi da minha maneira, entendeu? Com o método, cada um, que eu entendi é que cada pessoa aprende da sua maneira, mas aprende. Cada um vai começar a interpretar da maneira que você estudou. Você vai dar a interpretação sua, não a interpretação dada. Aquela que vem nos livros, aquela que vem nos métodos. Você vai ter a sua forma de interpretar. Você conhece de verdade. E o que aconteceu com você depois que você entrou no método do tarô fora de série? Que você jamais imaginou que seria possível com tarô? Sim, depois que eu entrei no método tarô fora de série, assim, o que eu nunca imaginei é tipo assim, é eu ter certeza daquilo que eu estou respondendo. Eu ter certeza que eu conheço a carta, que eu estudei aquela carta e que eu sei quais são os significados que é amplo, mas é uma forma que eu vejo, que eu interpreto e eu consigo dar a resposta dentro daquilo que eu conheço. Não é uma resposta que foi me dada, que foi imposta para mim, entendeu? Não ficou aquela coisa mecânica, ficou mais tipo racional mesmo, você colocar aquilo que você entende da carta. É assim que eu nunca esperei que eu fosse fazer isso, de eu pegar uma carta e porque, a carta do tarô, ela para cada pergunta, ela vai dizer uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente tem nos PDF ou nos livros, entendeu? Você tem que saber o que realmente que você está dizendo, saber o que aquela carta está querendo dizer naquele momento. E isso eu nunca pensei que eu fosse conseguir fazer. Hoje eu consigo fazer com segurança. E você tem, assim, uma história impactante que você viu depois que marcou esse momento da sua vida, depois que você aplicou o método do tarô fora de série? Quero dizer, especificamente sobre resultados que o método tarô fora de série gerou na sua vida. Pode ser, por exemplo, alguma tiragem que você aplicou,
que você, depois que você conheceu o método, um feedback do cliente, uma história legal de um cliente, você tem o que, putz, cara, com o método do Tarot Fora de Série, minha cliente trouxe um feedback que eu nunca imaginei. Tem uma história dessa? Então, depois que eu conheci o método do Tarot Fora de Série, eu tive alguns feedbacks, assim. Teve um que foi mais marcante de uma cliente, de uma consulente, que eu tava no salão da minha filha, que a minha filha tem salão de beleza, e tava lá, e sempre que eu vou, eu sempre levo meu tarô, porque sempre tem alguém que quer fazer uma leitura. E essa amiga da minha filha pediu para que eu jogasse para ela, e eu peguei e falei assim, tá bom. Aí ela queria saber, porque ela estava vivendo uma história no serviço dela que ela nunca viveu antes. Ela falou assim, Érica, eu estou conseguindo atingir uma coisa que eu sempre sonhei dentro da empresa, mas apesar de eu estar vivendo isso, eu não estou sentindo segurança. E eu queria que você fizesse uma tiragem para mim saber se realmente o que eu estou fazendo vai dar certo. E aí eu joguei para ela, fiz a tiragem. E assim, eu olhei as cartas assim, eu falei, meu Deus, não vai dar tão bom, vai dar muito bom, entendeu? Porque as cartas assim, sabe? Eu falei assim, olha, eu não vou, se eu tivesse no seu lugar e saísse uma jogada dessa para mim, eu ia ter certeza que o negócio ia virar. Aí eu falei para ela, continua fazendo o que você está fazendo, não se sinta insegura, porque se você, ainda até as cartas ainda falou, que se houver insegurança, ela vai acabar desviando do objetivo dela. Eu falei, não se sinta insegura, continua da mesma forma que você tá, porque o resultado vai ser muito bom. Aí passou um tempo, e aí ela pegou e falou para minha filha assim, sua mãe é bruxa, né? Aí minha filha, por quê? Ela falou assim, porque ela acertou direitinho, cara, eu ganhei muito dinheiro, mas muito dinheiro, uma coisa que eu não esperava, que nunca aconteceu. A minha filha falou, minha mãe quando ela joga, ela falou, você pode ter certeza. Mas eu não tinha, antigamente eu não tinha essa certeza toda que hoje eu tenho, você entendeu? De falar com segurança assim para a pessoa. Isso aí eu fiquei, ela até me mandou depois, ela começou a mandar clientes para mim, e depois disso até o negócio até cresceu mais, sabe? Muitas pessoas começaram a me procurar. E assim, eu fiquei impressionada, porque eu só falei o que as cartas estavam dizendo, nada mais e nada menos. E aí você ter um puta no feedback desse aí é bacana, sabe? Você se sente, fala assim, pô, realmente o universo ele conspira, né? Ele trabalha com a energia da pessoa. Você vê que ali tá mostrando, sabe? A energia que ela tá vivendo naquele momento, que se ela continuar daquela forma, que vai dar certo. E mostra até se ela desviar, o pensamento dela vai. Mostra tudo. Então eu falei, não tem como a gente ter insegurança quando tá ali mostrando, entendeu? Dentro das cartas direitinho. E fala pra mim uma coisa. Quanto tempo levou do momento que você entrou no método do Tarot Fora de Série até o momento que realmente você falou, cara, virou uma chave. Eu comecei a entender esse negócio. Sabe aquela coisa assim meio Matrix? Pô, nossa, realmente esse negócio está entrando na minha cabeça. Agora eu consigo ler as cartas. Agora eu tenho segurança. Quanto tempo levou entre você entrar e dar essa virada de chave? Então, do momento que eu comecei o método Tarot Fora de Série, até o momento dessa virada de chave, de eu conseguir interpretar legal, mais ou menos foi uns 4 meses. Que eu comecei a sentir que tive conexão mesmo. No começo, eu estava indo seguindo direitinho passo a passo, mas eu ainda estava ainda ali tentando. Aí passou esse tempo mais ou menos assim, eu já comecei a sentir mais segurança de verdade para poder fazer a tiragem com segurança. Vem cá. Antes de você entrar no método do Tarot Fora de Série, além de dinheiro, que dinheiro a gente sabe, é um investimento. Teve algo que te impedia de conhecer, de estar dentro do método do Tarot Fora de Série? Aquele momento que você pensou, cara, será que eu entro? Será que eu não entro? O que passou pela sua cabeça? O que de repente você parou, pensou e falou? E aí você fez, tá, não, eu vou assim mesmo. Bom, do momento que eu me deparei com o Tarot Fora de Série, eu fiquei assistindo algumas lives e, para ser sincera,
questão financeira, na época, eu não tinha o dinheiro para fazer. Mas eu me senti tão empolgada, eu senti tanta vontade de aprender, de poder entender esse método, que eu mergulhei de cabeça. Eu fui, entendeu? Falei, não, eu vou fazer, eu quero isso para mim, eu vou fazer. Porque eu acredito assim, tudo que a gente quer, a gente consegue. Basta você querer. Tudo começa aqui na sua vontade, no seu pensamento. Então, quando você determina uma coisa que você vai conseguir, parece que o universo ele traz as coisas pra gente. Ah, não tenho dinheiro agora, mas aí, se você pensar no agora, você não faz nada. Entende? Se você entrou, você vai arrumar formas de pagar. Porque parece que tudo vem, entendeu? É um cliente que vem, às vezes é um dinheiro inesperado que vem. Então, no meu caso, foi assim: eu simplesmente entrei. Eu entrei e aí, quando eu vi, ficou suave para mim. Não me senti apertada nessa questão financeira. Isso não me atrapalhou. Não me bateu essa insegurança, porque era uma coisa que eu queria muito e eu sabia que eu ia conseguir. E olha só, o tarô fora de série, ele é construído em módulos, né? A gente tem ali 130 vídeos, hoje, né? Como é que você encaixa isso no seu dia a dia? Você consegue encaixar? Porque a gente sabe, tem trabalho, tem casa, tem boleto, tem a vida que acontece. Como é que você encaixa? Como é que você vê essa estrutura do método no seu dia a dia? Você consegue fazer isso? Bom, através dos módulos do tarô fora de série, não é pesado de encaixar no dia a dia, porque se você se organizar, você não precisa assistir 3, 4 aulas por dia, entendeu? Vai depender do tempo que você tem, mas se você assiste uma aula bem assistida e você pega e você anota tudo que você aprendeu, quando você menos esperar, é uma coisa assim que ele vai crescendo, vai aumentando. Não precisa você ter tanto tempo, não precisa você se matar tanto para aprender, entendeu? Ele é muito, dá para organizar. Eu mesmo, eu me organizo assim, eu tiro 1 hora por dia para estudar. Isso para mim, eu determinei e eu tiro e estudo. Às vezes eu não consigo estudar, eu pulo um dia, outro, mas aí porque eu sempre estudo mais que uma aula, então eu acabo mantendo o ritmo. Então não é difícil de colocar no dia a dia. E o que você diria para uma pessoa que está naquele momento de decidir se ela vai entrar no método ou não? Aquele momento que ela clicou lá, ela está naquele momento de decidir, o que é que você diria para ela que poderia fazer ela dar esse passo? Bom, para aquelas pessoas que estão querendo entrar no tarô, no método fora de série, eu diria que não tenham medo. Pode ir, pode confiar, que vai dar certo, vai aprender, a pessoa vai desenvolver, realmente vai aprender, vai crescer muito dentro do método. Não tem como você não crescer, porque é muito fácil quando você realmente se dedica, porque você não vai ficar, como é que fala? Lendo livros, estudando, entendeu? Você tem conteúdo para você aprender de verdade. Então tem como você aprender, não tenha medo, não tenha insegurança. Porque eu não hesitei nem 1 milímetro, só das lives que eu vi de aquecimento, eu já falei, realmente não tem como não aprender. E eu vou te fazer mais uma pergunta. Imagina que você consegue conversar lá com a Érica de 2023, que pegou tarô, que vai pegar um monte de PDF, vai comprar um monte de livro. O que a Érica de hoje, a Érica fora de série, fala lá para a Érica de 2023? Bom, eu falaria para a Érica de 2023 que ela teria que ter conhecido o método antes, que ela ia se sentir muito mais tranquila. Porque em 2023 para mim foi bem difícil para mim entender. Eu estudava todo dia, todo dia, todo dia. Eu pegava, e não era pouco, não, era muito que eu estudava, muito, muito. Às vezes eu trabalho à noite, então eu estava com tanta vontade de aprender que logo cedo eu já começava. Só que parece que não entrava, sabe, dentro da cabeça. Eu tinha que ficar repetindo, repetindo a leitura, repetindo, às vezes as aulas.
E quando eu conheci o método foi muito fácil, foi muito tranquilo. Se eu tivesse conhecido isso em 2023, agora, eu até falei para as minhas filhas, eu acho que eu não vou deixar isso nunca. Quando terminar, eu quero renovar e eu quero continuar. Porque sempre tem coisas novas, sempre está atualizando, então é uma coisa assim que eu não quero deixar de participar mais, de aprender. Érica, primeiramente, muito obrigado. Eu queria te agradecer muito de você poder estar aqui, de você ter vindo conversar com a gente e a gente ter entendido um pouquinho mais sobre como o tarô fora de série chega na vida das pessoas. Muito obrigado, Érica. Obrigada. Foi muito bom. Um beijo. Um beijão. Tchau. Gente linda, esse é o Tarô Fora da Caixa. E olha, se você está gostando disso tudo aqui, você compartilha com quem ainda não viu esse conteúdo lá na nossa comunidade Tarô Fora de Série. E olha, se você está gostando disso tudo aqui, você precisa se ligar, você precisa se inscrever. O link vai estar aqui no descritivo, tá? Ou faz o seguinte, comenta aqui, ó. Eu quero que eu te mando pessoalmente o link. Valeu? Até a nossa próxima entrevista.